Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. E eu vou falar pra vocês, quando eu decidi fazer esse vídeo, gravar sobre esse assunto, eu falei assim, Senhor, eu preciso me preparar. E cada vez mais, quando eu estudo um pouco mais, quando o Senhor vai me dando novas revelações, eu vejo que eu preciso aprender muito, mas muito. Esse vídeo, já vou adiantando que ele vai ser apenas introdutório, porque é um tema muito amplo, que envolve muitas questões, e só que eu preciso passar essas informações para vocês, porque nós só vencemos quando nós conhecemos, né? A própria palavra diz, o meu povo padece porque, né, falta conhecimento. Então, esse tema, né, sobre guerra espiritual, onde trata-se sobre batalhas espirituais e ataques espirituais. Bom, vamos lá. A guerra espiritual, ela é travada quando os dois lados decidem guerrear, tá? Porque o que acontece? Se você não guerrear, se você não decidir guerrear, não é guerra, tá? Você está simplesmente sendo atacado. Então, guerra espiritual é quando os dois lados decidem entrar em conflito. O mais incrível é porque, assim, uma das coisas que a gente mais erra é justamente o alvo, né, contra quem nós estamos guerreando. Sabe o que acontece? Uma guerra espiritual, como a própria palavra diz, não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades. E mesmo quando nós já sabemos esse versículo, essa passagem bíblica, né, de cor e salteado, como eu mesma já, né, a gente está cansado de ouvir, mesmo assim, nós não sabemos colocar ele em prática. Por quê? Todas as vezes que alguém nos ofende, todas as vezes que uma pessoa nos faz alguma coisa pra gente, que nos causa um dano, que nos deixe mal, que nos deixe pra baixo, a gente fica com raiva da pessoa. A gente fica com o sentimento da pessoa. Todas as vezes que alguém se levanta contra nós, nós ficamos com o sentimento, né, daquilo ali da pessoa. E nós não sabemos identificar o que está por trás daquilo. Nós não sabemos identificar que existe uma guerra muito maior espiritualmente por trás. E nós perdemos o foco. E quando a gente perde o foco, nós estamos guerreando, enfim, contra, né, um adversário que não é aquele adversário ali. E o real sentido da guerra, eu já quero começar aqui, já entrando no assunto, entenda o seguinte: o real sentido da guerra simplesmente é para te colocar mais perto de Deus. E também para te colocar como um espelho de Jesus Cristo. É para te colocar, para forjar o seu caráter como o de Cristo, tá? É para te cada vez mais te colocar parecido como a imagem de Jesus Cristo. Então eu quero falar o seguinte para vocês. Gente, por que Deus permite que nós venhamos a guerrear? Por que Deus, na verdade, nem venhamos a guerrear? Por que Deus permite que nós sejamos atacados? E primeira coisa, eu quero aqui adiantar que guerra espiritual, como eu já falei pra vocês, é quando as duas partes decidem, né, ali batalhar, decidem guerrear. Então a guerra, ela sempre vai acontecer enquanto você estiver nessa terra. O cristão, a pessoa que conhece, ela sempre vai viver isso, tá? A guerra espiritual, enquanto você estiver aqui, enquanto Jesus não voltar, você vai viver guerra espiritual. Batalha espiritual são pontos da sua vida específicos que você precisa passar por aquilo, guerrear ali naquele momento ali, né, sobre um determinado assunto, uma determinada situação. Aquilo ali é uma batalha espiritual, é um foco. E ataque espiritual é quando uma parte resolve atacar, né? E ataque espiritual, gente, é uma coisa muito séria, e é muito amplo. É muito amplo esse assunto. Eu quero vir aqui falar pra vocês só sobre ataques espirituais, porque assim, o ataque espiritual, ele pode ocorrer de diversas formas, tá? De diversos jeitos. E eu já vou dar uma introdução para vocês já começarem a entender, a pegar, a sacar,
tá? Porque a gente precisa entender quando algo é uma consequência daquilo que nós estamos vivendo. Por exemplo, se você está trabalhando muito, você não dorme, você vai ficar cansado, mas é uma consequência do que você está fazendo. Mas se você está numa rotina normal, não está fazendo nada além do que você está acostumado, você não está fazendo nada, né? Mas você está sentindo um peso muito grande. Você sente como se tivesse um fardo, né, nas suas costas. Você sente simplesmente pensamentos negativos a todo momento sobre a sua mente. Gente, inclusive pensamentos até de morte. Pensamentos de incredulidade, pensamentos que levam você a acreditar que Deus nem mesmo existe ou que Deus te abandonou. Outra coisa, se você começa a ter muita ansiedade, se você começa a ter muito medo, pessoas que não conseguem até mesmo ficar sozinhas, isso, tá, é ataque espiritual. Todos esses sintomas que eu falei pra vocês são ataques espirituais. Então, os ataques espirituais, eles vêm a todo momento. A todo momento. Se você está passando por momentos, principalmente na vida, eu falo para pessoas que são cristãs, né, que de repente querem buscar um pouco mais para alcançar uma determinada bênção, ou até mesmo estão buscando principalmente pelo ministério, para viver o seu chamado em Deus. Eu vou falar uma coisa para vocês. Se preparem, né? Ou até você já está vivendo, mas se preparem para viver ataques espirituais muito mais fortes, tá? Muito maiores do que você já viveu na sua vida. Então, existem esses momentos. Então, esses momentos específicos de quando a gente busca mais, quando nós queremos nos aproximar mais de Deus, os ataques aumentam. E também, existem pessoas que sentem esses ataques mais fortes, tá? Quando elas estão longe de Deus. O que acontece? Se eu não estou buscando muito a Deus, né? Nessa questão, assim, de querer alcançar algo de Deus, não estou jejuando, não estou orando muito, tal, não estou buscando, enfim. Estou um pouco longe de Deus. Estou até mesmo em pecado, assim, de coisas que eu sei que eu preciso consertar, mas tô ali vivendo no morno, né? E, gente, de repente começam a acontecer muitas coisas na minha vida, coisas estranhas, coisas que começam a atingir no meu plano físico. Eu falo pra vocês que eu já vivi muitos ataques físicos que na hora eu identifiquei, eu entendi. Vamos continuar por aqui. Eu já quero desde já pedir desculpa, gente, pelo barulho, tá? É porque eu tive que sair do quarto, mas eu queria já falar pra vocês o seguinte, continuando. Os ataques espirituais, quando eles acontecem em pessoas que estão, assim, longe da presença de Deus, que não estão blindados, que não estão cobertos, alguns sintomas são como, por exemplo, aparecem doenças no corpo que são inexplicáveis, você começa a sentir que você não está bem, vai no médico e simplesmente você não encontra nada. Isso pode ser um ataque espiritual. E inclusive pode ser um ataque espiritual de macumbaria, tá? Tem pessoas que começam a ter problemas na pele, outras pessoas começam a ver coisas estranhas acontecendo dentro de casa, quebrar coisas dentro de casa sozinhas, insetos, bichos, sabe, que começam a aparecer dentro de casa. Eu vi casos de pessoas que viram cobras dentro de casa, que começam a aparecer insetos dentro de casa. Tudo isso são ataques espirituais que podem vir de fontes como, por exemplo, macumbarias, invejas, sabe? Então, assim, para quem não está blindado, existe uma certa diferença. E para quem não está blindado, é um problema muito, muito sério, porque isso pode levar até a morte da pessoa, tá? Enfim, negócios podem entrar em falência, tem ataques espirituais que vêm para negócios, que podem, vir a falência, tem ataques espirituais que podem ser para casamento, para separação do casal e para sua vida também, inclusive para matar você. Então, se você estiver longe da presença de Deus, corra.
nós que somos cristãos, que estamos na presença, nós também sentimos os ataques espirituais, né? Eu sei que eu sou muito atacada, gente. Eu sou muito atacada espiritualmente. E eu sinto um pouco, quando eu falo que eu sinto um pouco, a gente sente um pouco do peso, a gente sente um pouco do incômodo. E mesmo assim, sabe, a gente sente um pouco. E eu sei que a gente sente um pouco justamente porque a gente precisa ir buscar mais. A gente precisa estar mais alinhado com aquilo que Deus quer para nós. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós buscamos sermos parecidos com o que Jesus Cristo era, menos ataques nós sentimos, tá? Menos os ataques irão conseguir nos atingir. Então, assim, ataque espiritual pode atingir cristão? Gente, pode atingir pessoas que se dizem cristãs, mas que não estão realmente seguindo Cristo, que não tem aquele esforço de ser subjugado a Deus. Até a própria palavra diz que nós precisamos nos subjugar, né? Nos estar na presença de Deus. Porque só assim, só quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos assim totalmente abertos a receber aquilo que Ele tem para nós, para consertar em nós, só assim estaremos protegidos por Ele, tá? Só assim estaremos protegidos por Ele. Então, quanto mais perto, menos você sente. Eu já quero falar, sobre isso com vocês. Esse é o ponto principal. Sobre as guerras espirituais, nós decidimos entrar nas guerras espirituais. Eu vou falar aqui essa questão colocando o meu caso, como exemplo. Sempre vou trazer aqui os meus casos como exemplo. Nós entramos nas guerras espirituais buscando amenizar aflições que nós estamos sentindo, E eu quero falar o seguinte: Deus, Ele permite que nós sejamos atacados justamente naquela área que a gente precisa ser trabalhado, precisa ser moldado. E é Deus quem permite os ataques. Vou dar um exemplo para vocês. O diabo, quando ele foi atacar Jó, ele foi até a Deus pedir permissão para que pudesse peneirar Jó. Então, assim, ele não podia atacar Jó sem essa permissão. Deus, Ele permite que você seja atacado. Então, o ataque não vem do inferno diretamente. O diabo, ele não é mais poderoso que Deus. Entenda isso. Se você está sendo atacado, não é porque Deus não existe na sua vida, não é porque Deus não te ama, muito pelo contrário. Se você está sendo atacado espiritualmente, é porque Deus permitiu para forjar você em algo, tá? Então, quando eu comecei a ser muito atacada e muito bombardeada, foi aí que Deus usou e permitiu para que Ele pudesse me trazer para perto e me forjar. E eu quero falar sobre os campos de ataques do inferno e os campos de batalha que acontecem, tá? Nós temos esse livro aqui, que eu já mostrei para vocês Gente, tem muitos comentários aqui perguntando que livro é esse. Vamos lá. Prestem bem atenção. Esse livro é Os 3 Campos de Batalha, do Francis Frangipane. Os 3 campos de batalha referente a esse livro aqui são na mente, na igreja e nas regiões celestiais, tá? Concordo com ele. Inclusive, o maior campo de batalha do inferno é na nossa mente. O maior campo de batalha do inferno é na nossa mente. Na igreja também, porque uma igreja, gente, assim como Paulo escreveu para várias igrejas, tinha aquelas igrejas que estavam mornas, aquelas igrejas que estavam completamente distante, tinha aquela igreja, que estava ali aquecida. Então, assim, a igreja em si, ela é um campo de batalha do inferno. E existem principados que dominam regiões, Se existe uma igreja que está debaixo de um principado, ela tem que entender que ela precisa buscar muito mais, muito mais. Então, vamos lá. E também tem nas regiões celestiais, Eu quero começar a falar sobre os ataques espirituais na mente. Então, eu quero já começar a dar os meus exemplos aqui para vocês. Quando eu tive a minha crise de ansiedade, que eu até comentei aqui, já dei testemunho, Quando eu tive minha crise de ansiedade, quando eu comecei a ter problemas de depressão, que eu comecei a entrar em depressão e o Senhor me resgatou, eu quero falar para vocês o que passava pela minha cabeça, o que eu sentia. Eu sentia
prestem bem atenção, passava pela minha cabeça pensamentos de comparações, pensamentos de que eu era incapaz, pensamentos de que Deus não estava ali para mim, pensamentos de que eu tinha sido abandonada, pensamentos de rejeição por Deus, pensamentos de que ninguém, me amava, ou de que ninguém nunca ia fazer nada por mim, pensamentos de incredulidade e principalmente pensamentos de que eu nunca ia conseguir nada. Gente, esses pensamentos, tá, não são seus. Esses pensamentos são ataques espirituais. Esses tipos de pensamentos são ataques, são pensamentos que são colocados na sua mente a todo momento. Satanás tem poder, tem acesso à sua mente, sim. Ele não tem acesso para saber o que você pensa, mas ele tem acesso para colocar os pensamentos em você. E tudo começa na mente. Tudo começa na mente. Então, o que eu quero falar para vocês? O que te afasta de Deus hoje? O que te afasta de Deus hoje é você mesma. É você mesma. Não é a fulana, não é a ciclana, não é a igreja. Não, é você. É você que não consegue, manter os pensamentos do inferno longe. Então, eu tive que entender isso. Eu tive que aprender a controlar. Eu tive que aprender a dominar a minha mente para não deixar Satanás fazer ninho na minha cabeça e me afundar numa depressão, me afundar numa crise de pânico, me afundar, enfim. Então, nós precisamos e nós temos o poder sim de controlar em Cristo Jesus. Nós temos poder para controlar em Deus, tá? Então, eu já quero deixar aqui claro que o primeiro campo de batalha terrível nosso é na mente. Satanás, ele vai atacar você na mente. Antes de você adulterar, ele vai colocar o pensamento aonde? Na sua mente. Antes de você roubar, ele vai colocar o pensamento na sua mente. Antes de você fazer qualquer coisa, vai vir o pensamento, a intenção. E ele vai amadurecendo aquela ideia. Um psicopata, por exemplo, que decide fazer um crime terrível. Ele não resolve aquilo simplesmente assim do nada. Ele simplesmente fica arquitetando aquilo por tempos e tempos, por dias, até meses. Então, são pensamentos, tá? Então, eu quero que você entenda o seguinte: esse é o principal campo de que você precisa aprender a guerrear mesmo. E depois eu vou te ensinar como você pode saber, guerrear contra esses ataques na sua mente, tá? Há um tempo atrás, enquanto eu estava numa batalha espiritual muito grande, eu estava buscando muito. Lembra que eu falei, quando a gente está buscando muito, quando a gente está jejuando muito, o ataque ele aumenta. Mas ele não ataca no físico, ele ataca na mente, tá? Ele aumenta na mente. Ele aumenta. E aí o que acontece? Quando eu estava buscando muito, teve um dia que me marcou. Esse dia eu sabia exatamente, esse dia eu soube que não estava normal. Eu não tinha esse discernimento, eu não tinha essa clareza ainda, tá? Sobre essas coisas, esses ataques espirituais do inferno e tal. Mas eu sabia que aquilo ali não era meu. Teve um dia que eu fiquei muito mal. Gente, eu lembro que eu tinha acabado de sair de um jejum de 24 horas. E assim, sabe aquele desespero na minha cabeça? Precisava muito ouvir Deus falar comigo. Eu lembro que eu liguei para uma missionária para ouvir uma profecia, ouvir alguma coisa. Eu falei com ela. A mulher revela muito e simplesmente ela não falou nada. Deus não falou nada. Eu chorava. Falava, Deus, fala comigo, Senhor. Aquela angústia que apertava o meu coração. Gente, sem brincadeira, até desejo de morrer eu tive nesse dia. E olha que eu estava muito próxima de Deus. Mas lembrando que nós precisamos discernir quando aquilo ali está sendo um ataque espiritual, para que nós possamos guerrear, para que possamos repreender. Então, assim, existem coisas que o diabo, ele vai saber exatamente o que você quer, o que você procura, do que você tá fugindo, e ele vai bombardear mesmo, tá? E você precisa resistir.
Como que a gente guerreia? Resistindo. Resistir ao inimigo e ele fugirá de vós. Um dos principais sintomas que nós temos quando nós estamos sendo bombardeados, quando estamos tendo ataques espirituais do inferno, um dos principais sintomas é justamente você desejar fazer coisas erradas, voltar a fazer coisas que você fazia antes que não agradavam ao Senhor. Eu vou falar por conta minha. Eu senti isso, eu senti desejo de fazer coisas que eu já tinha renunciado, eu já tinha falado, Deus, eu não quero mais viver isso. E de repente vou querer voltar a fazer. Se você, por exemplo, parou de fumar, decidiu renunciar ao cigarro, nesses momentos de ataque espiritual, cara, você vai sentir aquele desejo gigantesco. O diabo vai colocar a pessoa do seu lado fumando, sério. Bebida também, quem deseja parar de beber, quem deseja tomar, enfim. O adultério, pessoas que são presas na pornografia e decidem renunciar e decidem, fugir disso. E simplesmente você começa a ter aquela vontade, aquele desejo desenfreado. Você está sofrendo um ataque espiritual. E você precisa guerrear. Como? Resistindo, tá? Então, o que eu quero falar pra vocês? Os ataques espirituais, eles existem, eles acontecem, e acontecem de formas diferentes para quem está em Cristo e para quem não está, tá? Para quem não está em Cristo, esses ataques são fortes na mente, que passam a ser físicos, podendo até mesmo acabar com a sua vida, tá? Quem está em Cristo, o bombardeio vai ser muito maior na mente, para fazer você pecar, tá? Porque o Satanás não pode tocar em você, mas ele vai fazer você pecar, para que você caia, tá bom? Então, existe essa diferença. Esse livro, ele tem uma frase incrível que diz o seguinte: não é Satanás que nos derrota, mas sim nossa abertura para ele, tá? É maravilhoso. Faz você entender que você vence quando você simplesmente não dá abertura para tudo aquilo que Satanás coloca na sua mente, coloca na sua frente, e você se agarra em Jesus. Cara, o segredo é esse, se agarrar em Cristo. Como eu falei para vocês, o objetivo de Deus com a guerra espiritual, com os ataques espirituais para a sua vida, é justamente te aproximar e te forjar, tá? Te aproximar dele e forjar o seu caráter parecido com o de Jesus Cristo. Então, se você está sendo muito bombardeado, é porque você precisa mudar em algumas coisas. É incrível como, tipo assim, eu vejo algumas pessoas, até cristãs, falando assim: irmã, ora por mim, estou sendo muito atacada espiritualmente. Não vai adiantar nada as pessoas orarem. Você precisa entender que você precisa de conserto. Cara, e conserto não é que você tá, como é que eu vou dizer, completamente errado. Mas talvez tenha uma coisinha que precisa ser mudado. Às vezes você precisa liberar perdão para alguém. Às vezes você precisa renunciar a uma coisa que Deus já pediu que você renuncie. Então, assim, é um conserto. Entenda isso, tá? Eu sei que vai vir pessoas que vão falar aqui: mas quem tá em Cristo Jesus, não sei o quê. Gente, quem tá em Cristo, olha, todos os dias nós estamos buscando nos parecer com Cristo. Se você fosse perfeito demais, você não estaria mais nessa terra, meu querido, entenda. Quando você está perfeito demais, Jesus já te leva e pronto, acabou, entendeu? Então, quando nós estamos aqui nessa terra, todos os dias a gente tem que buscar consertar algo. Mas existem coisas que Deus está falando, conserta nisso, abre mão disso. E às vezes a gente vai prorrogando, a gente não quer abrir mão, a gente não quer. E aí o ataque vem, Deus permite o ataque vir para justamente te forjar. E outra coisa, até o Cristo, o próprio Jesus Cristo foi atacado, foi tentado para pecar. Satanás não podia tocar nele no deserto, mas Satanás levou, simplesmente bombardeou ele para que ele viesse pecar. E quem é você para falar que ataque não vai vir para cima de você? Se o próprio Cristo viveu, quem somos nós? Então, entenda que você não está livre de ataques espirituais. Você precisa sim aprender a guerrear. Tá, então depois que eu ensinei tudo isso, né, que eu falei pra vocês, mostrei pra vocês que os ataques acontecem, que como eles acontecem, então, só uma coisa, tá, tem os ataques também nas regiões celestiais, que isso aí já é uma outra coisa, eu vou fazer um outro vídeo. Vamos focar aqui na mente, tá, na mente. Então eu quero que você entenda, nós precisamos guerrear. E como nós guerreamos? Como que nós nos defendemos desses ataques? Efésios
6. Armadura de Deus. Precisamos vestir a armadura de Deus. Eu sei que muitos de vocês já ouviram. O problema é a gente discernir essa armadura e tomar posse dela, tá? Tomar posse dela. Tudo aquilo que Satanás lança na nossa mente, entenda uma coisa, é mentira. É muito mentira. Ele é o pai da mentira. E se ele vai justamente te atacar com isso, é porque ele quer te desviar daquilo que Deus tem pra você e daquilo que Deus já fez em você. O tempo de Deus é diferente do nosso, né? Então, tudo aquilo que Deus já te prometeu, pra Deus já aconteceu. Só que Satanás, ele vai fazer com que você desvie disso, desvie daquilo que você já é para Deus. Então, ele vai trazer mentiras, mentiras e mentiras. Então, de que Deus não existe, ou de que você é incapaz, de que você é uma pessoa que você não merece, tudo é mentira. Eu espero que você tenha entendido muito bem esse assunto. Na verdade, eu sei que ainda vão restar muitas questões, muitas perguntas. Deixe suas perguntas nos comentários. Eu vou pegar esses principais comentários, as principais perguntas, e vou trazer mais vídeos aqui respondendo essas perguntas. Como eu disse, é um assunto muito amplo, tá? Eu vou trazer outros vídeos sobre esses assuntos de guerras espirituais e ataques espirituais, tá? Então, fiquem com Deus, não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com pessoas que você sabe que estão vivendo essa situação, para que mais pessoas sejam salvas. Então, até mais, até o próximo vídeo.